Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos acompanhar agora o react do programa Sport Center da ESPN Brasil, falando tudo sobre Grêmio e Flamengo, jogo dessa quarta-feira, 9h30 da noite, jogo da TV Globo. Flamengo aí vivendo um bom momento com o Tite, 2 jogos, nenhum gol sofrido, e o Grêmio oscilando muito no campeonato, caiu para a 6ª posição, e o Renato Gaúcho está pressionado. Uma derrota aí para o Flamengo novamente pode culminar aí com a demissão do treinador. Fica nesse vídeo até o final, galera, que eu vou estar também falando aqui sobre as renovações aí de contrato do Gabigol, o Everton Ribeiro, a situação também do Bruno Henrique. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Pela 4ª vez em 2023, Grêmio e Flamengo frente a frente, agora em Porto Alegre. A distância na tabela já é grande, 6 pontos. E a do momento até maior. O Flamengo de Tite chega com 2 vitórias consecutivas. O Grêmio de Renato com 3 derrotas seguidas. E muito se deve à consistência defensiva. É um enorme contraste. Basta ver a tabela. Nos 2 primeiros jogos de Tite, o Flamengo não foi vazado. Teve uma defesa mais segura. O Grêmio foi pelo caminho oposto. Nas 3 últimas partidas, 8 gols sofridos. Oscilar, todo mundo oscila. A gente sempre trabalha para que ela cabe o mais rápido possível. Mas aí você vê, já perdemos o Soares, temos vários jogadores fora, alguns da seleção, alguns entregam o departamento médico, e temos uma pedreira na próxima quarta-feira. Faltam 10 jogos. E nesses 10 jogos aí a gente vai continuar trabalhando bastante para a gente continuar sempre na parte de cima da tabela. O Grêmio tem a 4ª pior defesa do brasileiro, com 40 gols sofridos. É melhor apenas do que Santos, América Mineiro e Coritiba, todos na zona de rebaixamento. Ainda não vai ter Soares, suspenso. O Flamengo também tem desfalque. E logo na defesa, Fabrício Bruno levou o 3º amarelo. Pablo e Rodrigo Caio brigam pela vaga. Davi Luiz está lesionado. No geral, o time já sente diferença e mais segurança sob o comando de Tite. Sem dúvida, ele sempre vai pedir para os extremos, né, os atacantes tentar recompor o máximo que podem. Óbvio que não vai conseguir os 90 minutos, mas o que puder. E eles têm ajudado bastante, né? Você pode ver que o Bruno Henrique sai às vezes com câmera do jogo porque ele volta até o final, né? O Cebola também agora, até o próprio Pedro, o Gabi. É mais fácil defender com 11 jogadores que com 8, 9. Então sempre procurar um time junto, onde seja difícil de penetrar e assim vamos a ir melhorando jogo a jogo. Essa é a principal característica e vamos a seguir assim. Um duelo marcado pela disputa do título de melhor futebol nos últimos anos, pelo gosto ofensivo, por gols. Mas ao que parece, no Grêmio e Flamengo desta vez leva melhor quem for mais seguro na defesa. Números do Flamengo. Com o Tite, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, 3 gols marcados e nenhum sofrido. O fato é que se vencer o Grêmio ladeira abaixo, o Flamengo pode ser o time mais um a postular ali e tentar chegar no Botafogo, né? Se o Flamengo vencer o Grêmio em Porto Alegre, em que pese o fato de que o Botafogo vai ter um jogo a menos, e isso é relevante para o campeonato, mas o Flamengo vai ser o primeiro time a chegar numa vantagem de pontos que permite olhar um pouco mais. Mas é preciso esperar o Botafogo jogar, é preciso esperar o Bragantino jogar, né? O Botafogo vai jogar posteriormente, o Bragantino também tem que jogar na rodada. Mas é um momento importante para o Flamengo na temporada, nesse campeonato, até para tentar se afirmar nesse crescimento com o Tite que chegou, na tentativa de transformar o time mais organizado. O Flamengo vem colhendo sucesso nos últimos compromissos contra o Grêmio, venceu pelo Campeonato Brasileiro, eliminou o Grêmio da Copa do Brasil também na semifinal. O Tite vai mexer um pouco na equipe, descansar um ou outro jogador. Me chama a atenção a fase do Grêmio, é uma fase ruim, né? O Grêmio vem de 2 jogos ruins, o jogo contra o Inter não foi o jogo ideal, o Grenal perdido que o Renato pega as coisas e vai embora. Pro São Paulo no Morumbi também uma derrota impactante. Então o Grêmio, que é um time que depende muito do controle do jogo, porque essa é a característica da sua equipe. Quando o jogo foge do controle do Grêmio, o time tem sofrido, em especial nesse momento. E o Flamengo é um time que costuma controlar. Então, mesmo o jogo sendo em Porto Alegre, eu fico nessa dúvida. O Grêmio vai conseguir controlar porque vai estar em casa, contra o Flamengo, etc e tal, ou o Flamengo vai controlar porque ele é o Flamengo. Eu acho que essa vai ser uma das chaves da partida e certamente o Tite sabe disso.
Alex, veja como é o futebol, né? Na semana da decisão da Copa do Brasil, se você pensasse como foi a temporada do Flamengo, abaixo de tudo que você podia imaginar, todas as competições perdidas, o Campeonato Brasileiro, a distância de pontos tão grande, o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, ainda mais jogando desse jeito, quer dizer, o que vai restar para esse ano? Como pode um time chegar a esse ponto com tantos objetivos e um calendário tão cheio de possibilidades de conquista? Nada aconteceu. E aí, uma mudança, é contratado um treinador que estava na seleção brasileira, na verdade estava por um período até longo sem trabalhar. Esse técnico aceita voltar a trabalhar no Brasil em 2023. A presença dele já significa uma série de coisas ali no departamento de futebol, por ele ser quem é, pelas pessoas que já o conhecem, já trabalharam com ele. E de uma hora para outra, depois de 2 jogos, 2 vitórias, sem atuações brilhantes, mas 2 vitórias sólidas, o momento é de estímulo, o momento é estimulante. Porque, talvez o Flamengo consiga colocar um pouco de emoção no campeonato. Talvez chegue perto do Botafogo. Vem aí uma rodada em que o Botafogo vai jogar só depois. O que será que pode acontecer com esse aumento de pressão se o Flamengo vencer o Grêmio em Porto Alegre? E a necessidade de se classificar para a Libertadores, ela funciona como essa linha que o Flamengo tem que seguir. É necessário, obrigatório, quase, garantir uma vaga na fase de grupos. Se com isso alguma coisa acontecer acima e o Flamengo tiver a oportunidade, é claro que essa oportunidade vai ser perseguida. E o momento é completamente diferente do que foi durante a temporada toda. E como o André disse, esse jogo adiado do Botafogo, aliás, a torcida do Botafogo tá nessa vibe de contra tudo e contra todos, porque não quer ter essa pressão, né? Mesmo tendo um jogo a menos, mas se o Flamengo estiver muito perto, não quer ter essa pressão, né? Mas é bom lembrar que o Flamengo também vai, quando o Botafogo enfrentar o Fortaleza, o Flamengo também terá um jogo a menos, porque na semana seguinte, na semana da Libertadores, o jogo do Flamengo com o Red Bull Bragantino, veja só, hein? O jogo do Flamengo, hoje terceiro colocado contra o segundo colocado, né? Esse jogo deve acontecer na mesma parada para a data FIFA, né? Aí resta saber se o Diniz vai convocar jogadores do Flamengo e do Botafogo para esses compromissos. Mas as 2 equipes ficarão com jogos a menos. Aliás, as 3 equipes, os 3 líderes do campeonato ficarão com jogos a menos nas próximas semanas. A gente viu ali na tela agora há pouco que o Suárez e o Fabrício Bruno estão fora. Para o Grêmio é um problemão, porque não só o Luis Suárez resolve finalizações, como o Luis Suárez é o maior assistente do campeonato. São 7 assistências, 7 passes para gol no campeonato. O Grêmio sem o Suárez sofre muito para jogar. E o Pablo deve jogar na zaga do Flamengo ao lado do Léo Pereira. O fato é que todo mundo agora, nesse momento, puxa pro seu lado, né? Acho que não tem jeito, né? Então, faz parte do Botafogo reclamar também, né? Esse jogo, Flamengo e Red Bull Bragantino, era o que estava marcado para ser no Maracanã. Perfeito. Com a história do contrato ou /acordo da CBF com a Conmebol para entregar o estádio com antecedência, o gramado que precisa ser recuperado, minimamente recuperado para abrigar uma final de Libertadores, e do ponto de vista do interesse do Flamengo, o jogo é crucial. É o jogo que pode determinar alguma coisa no campeonato, tanto para o Flamengo quanto para o Red Bull Bragantino. Ainda falando de Flamengo e Grêmio, na Arena do Grêmio nesta quarta-feira, 9h30, vamos ver a situação do Grêmio, despencando na tabela. Esse é o momento do Grêmio, que tem 8,3 de aproveitamento dos últimos 4 jogos, 3 derrotas e apenas 1 empate para um time que passou boa parte do campeonato no G4, agora é o 6º colocado. Não tem jeito, tem que vencer. Chegou a hora de vencer, né? É um jogo desse, né? Se antes do campeonato começar, a gente falasse que o Grêmio brigaria para ser 6º, 7º, ninguém acharia, assim, é claro que não é o ideal pro tamanho do Grêmio, mas ninguém acharia estapafúrdio pela realidade do Grêmio vindo de Série B e pela maneira que vários times vêm se organizando. Agora, uma vez o Grêmio ficou o campeonato inteiro em 2º, em 3º, se o Grêmio não pegar a fase de grupos, ou pior, se o Grêmio ficar fora da Libertadores, vai ser uma frustração muito grande e vai dar uma imagem que o trabalho do Renato durante a temporada não merece. Mas é preciso ligar o alerta para este momento, né? No último terço do campeonato, o Grêmio começa a cair perigosamente, jogou mal os últimos 2 jogos, tem que dar uma resposta no jogo bem duro contra o Flamengo amanhã. Concordo, totalmente. O Grêmio precisa responder para si mesmo primeiro. A última atuação, derrota para o São Paulo, foi uma coisa bem diferente do que o Grêmio normalmente pode ser, e meio que um balde de água fria nessas esperanças de classificação final do Grêmio no campeonato. Renato de novo falou, o time que eu tenho é esse. Quem fez perguntas, né? Quem que você gostaria que eu escalasse, né, nessa posição específica? E aí o Grêmio tem time para dificultar as coisas para o Flamengo, mas é aquilo também. O campeonato, ele reserva sorte ou falta de sorte, dependendo do que está acontecendo com o seu adversário. Então, não só é uma questão de time.
aí, galera, esse foi o vídeo. Falando um pouco sobre esse jogo, o Grêmio vem aí numa sequência muito ruim. É um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro. Como vocês viram aí, a última vitória do Grêmio foi contra o Palmeiras lá no dia 21 de setembro. O Flamengo tem tudo aí para pegar um Grêmio pressionado, um Grêmio com a torcida com pouca paciência, caiu para a 6ª posição. O Flamengo tem jogado bem no Rio Grande do Sul, conseguiu uma vitória lá no melhor jogo da temporada, na minha opinião, ali com o Jorge Sampaoli. O Flamengo jogou bem demais aquele jogo da Copa do Brasil, então o Flamengo tem tudo para fazer novamente os 3 pontos e encostar mais no Botafogo, que está chorando até agora. O jogo contra o Fortaleza aí foi adiado, botaram lá CT, eu entendo isso aí como choro de torcedor. CT, choro de torcedor, porque todos os times vão jogar 38 rodadas. O jogo do Botafogo foi adiado agora porque o Fortaleza tem uma final de Copa Sul-Americana. A gente sabe que o Botafogo não está muito acostumado a finais assim de competições internacionais, por isso toda essa reclamação. Mas o Fortaleza está certo, a CBF também está certa, precisa aí de uma semana para estar trabalhando. Do outro lado lá, a LDU também deve estar trabalhando para apresentar um melhor futebol nessa final. Vale título, é um título inédito para o Fortaleza. Então acho que essa decisão aí foi acertada de adiar a partida. E o Flamengo podendo tirar mais 3 pontos, podendo reduzir essa vantagem para 6. A gente sabe que eles não ganham um título de expressão desde 1995 e estão com medo de uma pressão aí do Mengão no final do campeonato. Flamengo que tem o mesmo discurso, aquele discurso de fazer o máximo de pontos possíveis para estar chegando à Copa Libertadores via fase de grupos para o ano de 2024. Esse é o primeiro objetivo, e quem sabe ali com os tropeços do Botafogo, que é muito possível, não vem jogando um grande futebol, o Flamengo está sim na briga por esse título, mesmo com 9 pontos de diferença entre os dois times. Falando um pouco sobre as renovações, o Flamengo aí está praticamente certo, a renovação do Gabigol. O Tite está fazendo um trabalho de avaliação, acredito que tudo esteja passando pelo aval do treinador, essas renovações. O Flamengo deve conversar também com o Rodrigo Caio, está conversando também com o Everton Ribeiro. O Bruno Henrique, como a gente já noticiou aqui, já está praticamente fechado aí um contrato de 3 anos. O Flamengo não pretendia gastar esse valor, não pretendia esse tempo de contrato, mas o Palmeiras entrou na jogada e encareceu o atleta. O atleta se sentiu valorizado e o Flamengo, com medo de perder, teve que ceder, de certa forma, esse contrato de 3 anos. Mas o Flamengo promete o troco. O Palmeiras está com jogadores aí para renovação, principalmente o Rafael Veiga, que tem sido muito cogitado, foi muito falado hoje aí nos programas de youtubers do Flamengo, que o Flamengo promete dar o troco. Promete entrar nessa briga pelo Rafael Veiga, encarecer o valor do jogador. Rafael Veiga, que é um dos pilares ali do meio-campo do Palmeiras. Então o Flamengo não vai deixar barato que o Palmeiras se meteu aí na negociação do Bruno Henrique. Inclusive, o Flamengo também está pensando aí em outros jogadores do Palmeiras, como o caso do Dudu também, que tem sempre um contrato de renovação. O Flamengo promete uma vingança aí contra a Leila Pereira. Falando um pouquinho também da tabela, o Flamengo vai ter esse jogo contra o Bragantino aí adiado. Então esse jogo contra o Grêmio é de suma importância. O Flamengo precisa da vitória, é essencial essa vitória. O time tá com moral, venceu o clássico, não toma gol a 2 jogos. O Grêmio vem numa fase péssima, o Grêmio não vence aí um mês, como eu já falei. O Renato Gaúcho muito pressionado desde o clássico lá, Grenal, quando o time perdeu e ele abandonou, inclusive a entrevista coletiva. Então o Flamengo tem totais condições de chegar lá no Sul, vencer essa partida e garantir mais 3 pontos. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.